A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês que vão assistir esse vídeo, né? Não sei que é o horário nem o dia, mas vão assistir, né? Se fosse um vídeo de outras coisas, o pessoal já vai assistir, né? Mas a palavra de Deus é meu e eles já não é a mesma coisa, né? É incrível isso, né? Mas é verdade. Mas vou começar aqui a pregação. Um pouco da palavra, né? Porque o trecho aqui é bem extenso. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante. Todos os assuntos bíblicos é importante, mas esse aqui é de essencial para nós, né? Diz assim a palavra: o chamado à sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não faz ouvir a sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se é posta, do lado das portas da cidade e a entrada da cidade, e a entrada das portas está gritando: a voz dos homens, a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei do coração. Ouvi, porque falarei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade e os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa tortuosa, nem pervertidas. Todas elas são retas para aquele que as entende, bem as justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o meu conhecimento mais do que o ouro fino escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e todo o que mais se deseja não se pode comprar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal. O terror do Senhor é aborrecer o mal. A sabedoria, a arrogância, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho da verdade e a verdadeira sabedoria, Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Bom, é mais comprido o trecho aqui, mais longo, mas aqui tá bom. Está falando aqui da sabedoria, né? A sabedoria é companheira da prudência e da inteligência. É preciso ter a sabedoria, a inteligência e a prudência. E quem é a sabedoria? A sabedoria é Deus, é o próprio Deus. Por quê? Porque Deus, diz a palavra, Deus é a fonte de toda sabedoria. Deus é a fonte de toda sabedoria. Se Ele é a fonte, logo Ele é a sabedoria, né? E então, quando Ele fala sabedoria clama na porta da cidade, nas encruzilhadas, etc., é o próprio Deus que está clamando a sabedoria. Diz a palavra que, naquele texto mesmo, diz assim que Deus, a sabedoria, quando Deus fez os céus, lá estava a sabedoria. Quando Deus fez todo o universo, lá estava a sabedoria, diz a palavra. Quando Deus fez a terra, lá estava a sabedoria. Porque o próprio Deus, que é a fonte da sabedoria, o próprio Deus estava ali, a sabedoria estava em Deus, está com Deus, e é Ele que dá sabedoria ao homem.
porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. É Ele que dá a inteligência ao homem, Ele é a fonte de toda a inteligência. É Ele que dá a prudência para que o homem não faça coisa errada, de ser prudente naquilo que faz. Então, quando Deus pôs limite aos mares, para que não venham além da praia ter um limite, Ele não vem além daquilo, ali estava a sabedoria, diz a palavra. A sabedoria, ela não tem ouro nem prata, nada de riqueza deste mundo e possa comprar sabedoria, porque a sabedoria ela não tem preço. Quem tem sabedoria vai ter o ouro, a prata e tudo no mais, porque a sabedoria leva o homem a adquirir isso. E a inteligência é para que ele não jogue fora aquilo que ele retém, que ele pega. Com sabedoria ele adquire. Então a inteligência é para que o homem não pegue com uma mão e joga com a outra. E a prudência é para que o homem não faça as coisas precipitadamente. Quando ele viu que fez precipitadamente, já tem o erro ainda em cima, que já o erro às vezes não se conserta. E às vezes ele acaba jogando fora o que ele adquiriu pela sabedoria e a inteligência. Sem a prudência também, o homem não pode ficar. Eu peço para o Senhor sabedoria, inteligência, prudência. E precisa mais umas vamos dizer assim, não qualidades, mas na essência, mais umas coisas que abrangem junto com a inteligência, com a sabedoria e com a prudência, né? E uma parte, por exemplo, de administração, esse negócio assim, precisa sabedoria, inteligência e prudência. E tudo na vida precisa da sabedoria, de ser inteligente e prudente. É necessário. E quando uma pessoa faz uma coisa precipitadamente, ele não usa de sabedoria, nem de inteligência, e muito menos de prudência. Porque um homem prudente, ele não vai fazer as coisas erradas, ele vai fazer as coisas conforme o Espírito Santo for direcionando ele. Então, a sabedoria, nós precisamos da sabedoria, e a fonte da sabedoria é Deus. É o próprio Deus da sabedoria. Porque emana de Deus a sabedoria. E a inteligência, a prudência e tantas coisas mais, né? Tem muitos dons depois, né? Que a pessoa adquire, né? Tem muitos dons variados que Deus, quem dá é Deus ao homem. Você veja que o Deus, ele é um ser tão completo, porque ele dá tudo isso. Ele dá sabedoria, inteligência, prudência, ele dá dons, né? Dons espirituais, por exemplo, dom de profecia, dom de visão e revelação, variados dons ele dá, né? Então, quer dizer, Deus é tudo. Quem tem Deus, está com Deus, caminhando com Deus, andando com Deus, dentro da palavra e fora do pecado. Ele tem que, para andar com Deus, ele só anda com Deus se ele estiver livre de tudo que for mundano, o que for pecado, o que não agrada a Deus. E quem nos dá esse discernimento de não andar no pecado, de não praticar o pecado e andar com Deus? A própria sabedoria, a própria inteligência, a própria prudência de não fazer coisa errada, né? Então, nós precisamos de Deus para tudo que nós precisamos fazer nessa vida. Nós precisamos do auxílio divino. Eu, por exemplo, falando da minha pessoa, eu tenho o Espírito Santo como aquele que me guia, aquele que me ensina, aquele que me direciona, e eu só ouço a Deus, o Espírito Santo, a Jesus, para mim porque eu sou 100% dependente de Deus em todas as áreas, em tudo que eu sou e tenho. E então, para isso eu preciso andar de acordo com a vontade de Deus, e para isso eu preciso ter o Espírito Santo me direcionando.
Às vezes as pessoas falam para mim, você está aí sentado, você não está fazendo nada, e vai cair assim, não faz a obra. Ele não sabe que eu faço a obra pela internet, estou empregando, né? E gravando vídeo, que eu estou aqui, né? Estou gravando agora o vídeo. Então, mas critico, né? Critico sem saber quem sou, por onde eu passei, o que eu andei, o deserto que eu passei, o tempo, o que eu sofri, o que eu chorei. Ninguém sabe nada da minha vida, mas apontar o dedo, eles apontam. As pessoas apontam. Tem um monte de gente na internet me criticando, mas estão criticando a Deus, e a mão de Deus vai pesar sobre eles. Vai pesar sobre eles. Eu não vou fazer nada para eles, nem vou desejar nada para eles, mas eu entrego eles na mão de Deus, é um justo juiz. Então, eu tenho que ser prudente até nisso, até não falar, porque se eu falar coisa errada, aí pronto, daí vira uma bola de neve a história, né? Mas eu deixo na mão de Deus, eles vão fazer o que contra Deus? Eles vão pagar o que eles vão fazer, falando, a semeadura de cada um vai colher. E quem toca em mim, toca em Deus. Eu sou um servo de Deus. E a minha conversa não é com o homem. Minha conversa, o meu diálogo é com o Espírito Santo, é com Deus, é com Jesus. Eu não ando na carne. Eu já expliquei hoje para uma pessoa, eu não estou na carne. Eu estou aqui na carne, né? Eu sou carne e osso, mas tenho meu Espírito. Porque eu não vivo na carne, eu vivo no Espírito. A comunhão minha é com o Espírito Santo, é com Deus. Eu não ando procurando chifre na cabeça de cavalo, como diz o gaúcho, né? O povo falando. É um ditado, né? Eu não fico procurando chifre na cabeça de cavalo. Então, mas eu procuro ser direcionado pelo Espírito Santo. Quem quer andar, né, no Espírito, quem quiser andar de acordo com a palavra, tem para ter comunhão com Deus, tem que abandonar o pecado e andar correto. Mas para isso precisa sabedoria, precisa ser inteligente, ainda inteligência, e também de prudência, e mais uns atributos ainda. Por quê? Porque nós precisamos, para andar com Deus, nós não andamos de qualquer jeito. Não, de jeito nenhum. Nós não andamos de qualquer jeito. Nós precisamos ter um trabalhar de Deus na nossa vida para depois. Quantos anos faz que Deus tem trabalhado na minha vida, né? Trabalhar de uma forma assim, bem, não é uma coisinha assim tão levezinha, não. Coisas para ensinar, e se não ensinar vai quebrar e vai fazer tudo de novo. Deus faz tudo novo. Então, eu até aqui eu vou dar um exemplo. Tem gente que olha para mim assim, bem que você faz, você deu se calou, ficou em silêncio, deu um basta naquela fulana, né? Tem uma brungida de Deus aí, que é uma promessa, né? E por que isso, porque aquilo? Mas estão falando o que não sabem, julgando quem eles nem conhecem. Eu estou por isso estar em silêncio, porque o Senhor mandou eu ficar em silêncio, porque eu preciso ficar em silêncio, então eu tenho que ficar em silêncio. Deus tá? Ele sabe o que faz e está fazendo alguma coisa a meu favor, em favor da outra pessoa. Então, bem que você fez, sabe? Bem que você fez, deu uma esfriada. Eu fico sem reação, porque eu não vou falar nada, né? Não adianta. Mas fico apontando o dedo, gente que e diz que conhece a palavra ainda. Porque Deus me falou isso, Deus me falou aquilo. Quando Deus fala, cumpre o que Ele fala. Mas quando não cumpre, não é Deus que falou, é coisa do coração dele. Então, isso eu estou falando da prudência agora. Aí você tem que ser prudente naquilo que faz, naquilo que fala, não ficar acusando as pessoas. A pessoa que Deus me deu para ser minha companheira é uma pessoa de Deus, ela conhece a palavra, é um livro, uma Bíblia ambulante, e conhece a palavra mais que qualquer outra. As pessoas que dizem que conhecem, às vezes nem conhecem. É uma mulher de Deus, eu admiro ela é muito inteligente, é muito meiga, muito sábia ela. Só que
você teve erro lá atrás? Eu também tive erro. Quantos erros eu tive? Quanta coisa eu fiz de errado lá atrás? Se ela fez, eu vou culpar ela? Eu não. O que passou, passou. O que passou não interessa mais. Nós temos, e o que passou para mim ou para ela, passou. O erro é humano, mas hoje ela é outra pessoa. Deus trabalhou na minha vida durante anos e trabalhou na vida dela também. Não é mais aquela que eles achavam, que ela fazia isso, fazia aquilo, mas... Por isso que eu falo, a palavra de Deus, a gente tem que ter sabedoria, para não ficar falando besteira. Sabedoria, isso tem que ter sabedoria. Tem que ter inteligência para ser um ser inteligente, para não pôr ninguém à prova ou jogar alguém no tacho de água sem saber o que é, sem ser inteligente. A pessoa precisa ter inteligência para não fazer coisa errada, porque trabalha a sabedoria, a inteligência e a prudência trabalham junto, são irmãs. E a fonte dessa sabedoria é Deus. Deus permite que a pessoa fique falando, apontando o dedo para outra pessoa, fazendo coisa errada? Deus não permite. Por isso que Ele dá sabedoria. Eu tenho pedido sabedoria a Deus, e Ele está me dando sabedoria. Eu sei que Ele está me dando sabedoria. Por quê? Eu peço para que eu possa administrar o que Ele me colocar na mão, financeiramente e espiritualmente. Sabedoria me dá inteligência para me agir, com sabedoria, em ser inteligente, usando a sabedoria e com prudência. Então é importante nós como cristãos, o povo, qualquer pessoa, saber que Deus é a fonte de toda sabedoria, inteligência e prudência e outros atributos mais que Deus tem. Deus tem, não é 1, 2, 3, 4, 5, são dezenas e dezenas e infinitamente. Você não sabe não adianta nem abrir a boca para dizer quantos atributos Deus tem, porque Deus é um ser extremamente para nós desconhecido. E só conhecemos Ele que é poderoso. A gente ouve e lê a palavra, sabemos que Ele é infinitamente poderoso e sempre existiu. Deus sempre existiu de eternidade em eternidade. E quando Ele fez todas as coisas que Ele fez com a sabedoria junto com Ele. Ele se alegrava com a sabedoria, porque pela sabedoria Ele ia arquitetando as coisas, pela inteligência, pela prudência na fazer as coisas certas, corretas. Deus é um ser supremo, que o homem foge da inteligência humana, do pensamento humano. Quem é Deus? É igual o Ezequiel, lá no Vale dos Ossos Secos, que o Espírito Santo pergunta para ele: profetiza sobre esses ossos secos, eles viverão? Perguntou para Ezequiel. Eles viverão? E Ezequiel já olhou para ele e falou assim: tu sabes. Ele usou de sabedoria. Deus fez uma pergunta para ele e ele respondeu fazendo outra: tu sabes. Fazendo outra pergunta e respondendo ao mesmo tempo, mas tu sabes. Ele foi muito inteligente, sábio. Então, nós os seres humanos não temos digamos assim, a capacidade de saber quem é Deus, da onde veio Deus. Deus se formou da onde? Se o homem começar a pensar da onde ele se formou, da onde que veio, ele fica louco, porque isso não é para ele ficar sabendo. São coisas que é segredo de Deus. Tem segredos que Deus não conta ao homem, porque dele é o segredo, Então Deus é a fonte de toda a sabedoria, e Deus se alegrava com a sabedoria, a inteligência e a prudência. Ele se alegrava, mas Ele é a fonte de tudo isso, sabe? É como eu vou fazer algo e sai perfeito, sai bem, me alegro daquilo que eu fiz,
Deus se alegrava com aquilo que ele fez através da sabedoria que ele tinha, da inteligência, da prudência e etc, etc. É assim que funciona. Nós precisamos. Acabou meu tempo, nem expliquei nada ainda. Comecei agora, nem comecei, já terminei. Mas tá bom. Gente, vamos meditar aí. Sabedoria, inteligência e prudência. Essas três são irmãs. E a fonte de tudo isso e mais atributos de Deus é o próprio Deus. É o próprio Deus. Ele é a fonte de tudo isso. Gente, eu vou fazer uma oração aqui. Soberano Deus eterno Pai, eu te agradeço pela tua santa palavra, papai. Me dá sabedoria, me dê inteligência e prudência. Senhor Deus, tu és a fonte de toda sabedoria. Papai querido, abençoa, Senhor Deus, todas as tribos, línguas e nações da face da terra. Os que precisam de cura sejam curados, os que precisam ser libertados sejam libertados. Os que precisam ser salvos sejam salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor, para a honra e glória ao nome do Pai, do Filho e do Senhor Espírito Santo. Amém.